tarde, pessoal. Então hoje vamos continuar aqui nossa aula de história aí com o período seguinte ao Primeiro Império, que a gente viu na aula passada, de Pedro I. Tá? A gente viu antes a independência, depois a primeira Constituição. Vocês lembram que tinha o poder moderador, apesar de se transformar numa monarquia constitucional, ainda tinha o poder moderador, que era ainda um resquício aí da monarquia absolutista, tá, gente? Então o poder moderador estava acima dos três poderes, tá? Então quando Pedro I estava bem desprestigiado aqui, teve a questão da sucessão monárquica em Portugal. O pai dele morreu, ele era o primogênito, tinha que assumir. Então em 1831 ele volta para Portugal, deixa o filho, Pedro de Alcântara, que seria o herdeiro aqui do trono do Império Brasileiro. E a Constituição previa que, no caso da menor idade, né, ele só poderia se tornar imperador com a maior idade, com 18 anos. E nesse caso, então, o Brasil ia ser governado por 3 regentes até que ele atingisse a maior idade. Então, a princípio, o Pedro abdicou e o governo até a maioridade de Pedro de Alcântara, que é o Pedro II, que tem 5 anos, no caso, em 1871, fica uma regência trina, ou seja, três pessoas vão governar, cada um representante de um poder, né? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Então primeiro foi a regência provisória, e 2 meses depois os parlamentares daí elegeram uma regência permanente, né? Então não é aquela mesma que Pedro havia deixado. Então vamos ver aqui sobre... peraí, mais um pouquinho aqui sobre o pessoal... o racha, que já começa aí no período regencial, que tem um pessoal que quer mais autonomia, tá? Que tem uma tendência a separar, e o pessoal restaurador, que quer que o Pedro I volte a ser o imperador. Apesar de todo aquele descontentamento, tem gente que quer que ele volte. Vocês lembram que na aula passada eu falei sobre o partido brasileiro, partido português, que no partido brasileiro tinha os moderados, os liberais, os exaltados. Pois é, então voltam à cena aqui esses moderados, exaltados, tá? No caso aqui foi feita uma reforma na Constituição, tá? E nessa reforma teve um consenso entre os moderados e os exaltados, né? No caso aqui, os moderados, eles queriam mais autonomia para as províncias, tá? Para as províncias poder legislar autonomamente sobre justiça, economia, educação, etc. E os moderados, eles conseguiram que a regência virasse uma regência una, ou seja, em vez de ter 3, cada um representando um poder, o executivo, o legislativo e o judiciário, fica só um regente, que no caso é o padre Diogo Feijó, tá, gente? Nesse período aqui regencial que se forma a Guarda Nacional, que tem aqui no box, tá, gente? O pessoal tinha medo que o exército, né, se rebelasse contra o poder moderador, que é um poder que, na verdade, está guardando as intenções da família real, né? E cria a Guarda Nacional, tá, gente? O padre Diogo Feijó, gente, que agora que virou o regente único, tá? Ele
ele foi pressionado por rebeliões nas províncias que queriam mais autonomia e acabou renunciando em 1867. Tá? Em 1867 já tinha eclodido algumas rebeliões aqui no Brasil, e aí foi substituído por um conservador, tá? E voltou aí o governo a ser mais centralizado, tá? Retrocedendo então naquelas reformas de mais liberdade para as províncias, tá, gente? Então nesse período aí estoura um monte de revolta, tá, gente? A gente vai ver aqui um apanhado rápido e aqui no mapa onde elas aconteceram, quem foram os protagonistas, tá? Então o que a gente tem aqui, ó? Aqui vamos começar de cima para baixo, tá, gente? A revolta da cabanagem, que é essa aqui, ó, gente, né, no Grão-Pará. O Grão-Pará era a província que hoje em dia envolve o estado do Amapá, Pará, Amazonas. Era uma província, uma das maiores, né? Depois, acho que a maior, depois só do Mato Grosso, a segunda maior Mato Grosso, que é aqui no meio. Então o que aconteceu ali, gente? Ó, instabilidade de povos ribeirinhos que moravam em cabanas, tá? Em função das crises econômicas, tá? Então foi uma revolta popular a cabanagem, tá, gente? Uma revolta de populações indígenas, de mestiços que moravam em cabanas, tá? E aí o que acontece? Como é uma revolta de cunho bem popular, tá? Essa revolta foi duramente repreendida pelas forças imperiais, pelo exército, pela Guarda Nacional, e o resultado foi um massacre de um quinto da população dessa província. Então, um quinto de toda a população da província foi morta em função dessa revolta aí, que foi uma revolta popular, tá, gente? Vamos passar aqui para Cabanagem, que é na província do Maranhão, Maranhão Piauí, né? O atual Maranhão Piauí, mas era a província do Maranhão, tá? Desculpa, aqui é a balaiada, tá? A cabanagem aqui no Pará, o pessoal que morava em cabana na beira do rio, e aqui é balaiada, o pessoal que fazia balaio, tá, gente? Então aqui já tinha conflitos que levavam vaqueiros, agricultores, balaios, aí já tinha na balaiada já quilombolas juntos, já querendo emancipação, tá? Também foi em função da crise da indústria de algodão, tá? O preço do algodão no mercado internacional caiu muito, então teve uma crise econômica, fome, tá? Voltando lá na Cabanagem queria a adoção do governo republicano, tá, gente? Que era uma coisa que tinha aqui na América toda, menos no Brasil, que ainda era império, tá, gente? Governo republicano, para quem não sabe, que a gente escolhe presidente, é coisa mais democrática. Tá? A balaiada, então, 15 mil mortos, tá? A cabanagem e a balaiada, estamos vindo de cima para baixo. Vamos passar aqui para Sabinada, que é uma revolta em Salvador, tá? Aqui na Bahia, foi uma revolta urbana, tá? Então uma revolta mais urbana em Salvador, tá? População que era explorada pelos comerciantes portugueses. Portugueses tinham geralmente eram donos de casas de aluguel e comércio, né? E praticavam preços exorbitantes, exploravam o pessoal menos favorecido na capital baiana, Salvador, tá? E aí desencadeou a revolta, tá, gente? A Sabinada chama assim por causa que era o João Sabino, o nome do cara que liderou a revolta, tá? E também então pressão econômica, tudo em função de problemas econômicos e sociais, tá, gente? Tá? E a Sabinada já queria já uma
ser uma república, pelo menos provisoriamente, até a maioridade de Pedro. Então a Sabinada, ela... Então, na Sabinada que morreu 1.800 pessoas, mas os líderes, tá? Os líderes foram presos e condenados à prisão perpétua, tá? Mas como eram gente da elite, é, a elite urbana baiana, o próprio João Sabino não foi morto, tá? Ele conseguiu se refugiar numa fazenda e aí ficou lá exilado até a sua morte. E aí, por último aqui, gente, a Revolução Farroupilha, né, que faz aniversário aqui, dia 20 de setembro de 1875, tá? Que na verdade é uma revolta, então a gente aqui embaixo já, tá? Uma revolta, uma revolta de, de, de impostos, né, em função, uma revolta tributária, tá, gente? Porque a gente tem a taxação do charque, tá, do proprietário de terras do estanceiro daqui da região do sul, do Rio Grande do Sul, do Pampa, e o charque começou a ser taxado, né? Começou a ficar muito caro para o pessoal vender em função do imposto. O imposto diminuía muito o lucro e aí tinha a concorrência do charque vindo do Uruguai e da Argentina, né, que era mais barato e não tinha um imposto a mais sobre o charque vindo do exterior, e aí motivou esse pessoal aí de parte do estado, não é todo o estado do Rio Grande do Sul, tá, gente, que o pessoal que liderou a Revolução Farroupilha é o pessoal das estâncias lá da região do Pampa, né, que é a região sul do estado do Rio Grande do Sul, não é a nossa região aqui, tá? É uma revolta de elite, diferente da balaiada e da cabanagem, tá? É uma revolta rural, diferente da Sabinada, que é uma revolta de elite urbana, é uma revolta de elite rural, tá? E da mesma forma que acabou, os líderes foram anistiados, só quem morreu foram os lanceiros negros, que eram escravos, tá? Porque foi prometido para eles que se o Rio Grande do Sul realmente virasse uma república, seria abolida a escravidão. Então os farroupilhas aí mentiram aí pros escravos lutarem, né, por uma causa, e acabaram sendo massacrados aí pelas forças imperiais, tá? Tem gente que se orgulha muito da Revolução Farroupilha porque não conhece esses detalhes, tá? Então a última aqui revolta, gente, que é a revolta dos malês, tá, gente? Revolta dos malês são escravos que vêm do Benin, na África, que é um lugar que já tinha sido conquistado por forças islâmicas. Então, muçulmanos, então escravos que já são letrados, já sabem ler e escrever em árabe, tá? Lembrando que o Brasil aí no período colonial e no período império é um país cristão, então não tem liberdade religiosa, então eles não podem cultuar, né, ter outra religião a não ser a católica, proibido, tá? E aí isso aí já incomodava já o pessoal, o fato deles serem islâmicos e praticar o islamismo, né? O fato deles serem letrados, enquanto a maioria da população é analfabeta, tá? São escravos, a maioria de Salvador, área urbana de Salvador, então são escravos de ganho. E o que eles fazem? O cara compra o escravo e bota o escravo, você vai lá no porto carregar saco de areia, saco de coisa, né? Oferece o seu trabalho, tá? E aí ele ganha, pode ver aqui na ilustração aqui o cara carregando aqui
né, carregando frutas, carregando potes, né? Então o escravo de ganho ele é geralmente um carregador e ele ganha dinheiro para fazer isso e aí ele fica com uma parte do dinheiro, a menor parte, né? E a maior parte do dinheiro que ele consegue arrecadar trabalhando assim com a força de trabalho fica para o proprietário do escravo, tá? E então o que acontece? O fato deles se reunirem, né, fazer aqueles cantos aí, é, incomodou as autoridades que acabou numa revolta em 1835, tá? E o objetivo ali era, dizem, né, que o objetivo era tomar Salvador, tá? Mas eles foram duramente massacrados ali, tá? Quem não foi morto na hora ali no combate com as forças policiais. 70 foram mortos, que não foram mortos, então foram presos e condenados a chibatadas e tal, fuzilamentos. E assim acaba o período regencial, tá, gente? Na aula que vem a gente vai ver aí o golpe da maioridade, tá? Que em função de todas essas revoltas aí, com um perigo do Brasil se fragmentar em várias repúblicas, se dá o golpe da maioridade. Então Pedro ele vai se tornar imperador antes dos 18 anos para que o Brasil volte a ter o poder moderador, né? Unificar o país em volta do imperador menino, né? Com 14 anos. Tá, gente? É isso aí por essa semana. Um abraço, até a próxima.